Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de mais uma doação do Advobeta. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, Advobeta aqui. Recentemente eu realizei uma avaliação psicológica e fui diagnosticado com autismo nível 1, o que explica 90% dos problemas os quais passei. Porém, eu só tive sucesso na vida pois tive muito apoio do meu irmão e da minha mãe. Caso contrário, com certeza, eu seria um fracassado completo. Tudo isso por conta de dificuldades de interação social que eu sempre tive e que foram esclarecidas para mim. Eu nunca consegui arrumar um emprego depois de formado e atualmente trabalho com o meu irmão. A minha mãe nunca me maltratou nem me humilhou por ter sido constantemente demitido de vários empregos, na época em que estava me formando. Teve uma vez que eu fui demitido porque não fui em uma festa de confraternização, outra porque não fui em um almoço com os colegas de equipe. Enfim, nunca foi uma questão profissional e sim social, e se eu não tivesse apoio, eu nunca iria chegar a lugar algum. Com relação a relacionamentos, enfim, disse em outros relatos por aqui. Gostaria de exortar que quem possui dificuldades busque por ajuda, pois caso possua alguma condição que não está sendo bem administrada, isso pode acabar gerando algum grau de depressão e todo mundo sabe ou deveria saber que isso é uma questão extremamente séria. No meu caso, posso dizer que fui abençoado, mas infelizmente não é a situação da maioria. Se possível, teria como falar sobre a necessidade de pessoas buscarem por apoio, sobre a importância disso. Entendo que essa história de se isolar e sofrer em silêncio não é algo benéfico na vida de ninguém. Isso não é autodesenvolvimento e sim automutilação. Por fim, não precisa ser especialista nessas coisas para ajudar ou confortar pessoas que estão passando por dificuldades. Basta ter empatia. E aqui ele termina o primeiro e-mail, mas logo depois ele põe uma complementação aqui, dizendo: em complemento, se for possível, hoje estou fazendo doutorado em Direito Constitucional na PUC, trabalho no escritório do meu irmão, ganho um salário de mais de R$ 10.000 por mês. Ele me ajuda a financiar o doutorado, então sobra dinheiro para pagar o financiamento do meu apartamento. Minha mãe sempre me ajudou, inclusive com questões relacionadas à alimentação e arrumação da minha casa, nos períodos em que eu ficava para baixo ou com crises depressivas. Não tenho namoradas nem contatinhos, sou betinha mesmo e o autismo, entendo, dificulta a minha situação mais ainda. Abraços. E um excelente assunto aqui do Advobeta. O Advobeta sempre traz bons assuntos. Muito obrigado, Advobeta, pela doação e excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado. Assim vocês ajudam o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens e podem escolher um tema livre para eu discutir aqui no canal. Vocês também podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre, porque isso ajuda demais o conteúdo a chegar a mais homens aqui pelos meios algorítmicos da plataforma, certo? No mais, tenho que avisar a vocês que o Código do Coruja, inclusive, cara, eu vou fazer um vídeo aqui mais pegado no estilo Código do Coruja para dar uma palhinha para vocês sobre o que eu falo lá. Porque o Código do Coruja até o dia 1º de 2026 vai estar com 30% de desconto, promoçãozinha de Natal aí, para vocês começarem um ano com uma base filosófica, moral e social bem funcional para o homem solteiro, certo? Link na descrição e no fixado para o Código do Coruja. Então, vamos começar falando sobre a situação do Advobeta aqui, que é o autismo. Cara, tá muito comum esse negócio de autismo. Tá muito comum, cara, tá muito comum. Assim, quase todo moleque hoje, homem, assim, sabe, geração Z, geração Y, em especial geração Z, tem algum nível de autismo. Pelo que eu vi, tem a ver com as mães das gerações anteriores terem filhos cada vez mais tarde, telegonia, microquimerismo que zoou o DNA e tal. A galera fica dizendo que, mas isso é coisa de machosfera, de red pill, de não sei o quê, que ficam falando essa... Nada, cara. Tem estudos mostrando que existem, sim, maiores riscos de autismo ali, principalmente no menino, quanto mais velha a mãe é, quanto mais tempo ela espera para ter filho, sabe? Então, sei lá, deve ter alguma coisa a ver com a alimentação também das gerações anteriores que mudou pra caramba, maior consumo de industrializado. Alguma coisa tem que ter, cara, alguma coisa. Isso não é normal. Tipo, a galera também diz que é diagnóstico positivo, porque essa condição tem sido estudada mais recentemente. E antigamente não era diagnosticado porque as pessoas não sabiam a respeito. E hoje tá mais diagnosticado porque existem estudos. Só que eu penso, era para ser tão comum assim, porque tá muito, assim, uma esquina é um autista, entendeu?
Eu realmente deveria estudar mais a respeito disso, mas enfim, é uma condição que acomete muitos homens das novas gerações e é absolutamente involuntária, né? Você nasce com essa porra e acabou. E você tem que lidar com isso da melhor forma possível. E a verdade é que o pouco estudo que eu fiz a respeito de autismo, eu também vi que tem uma ligação muito forte entre o cromossomo Y e a testosterona. É por isso que o autismo é mais comum em homens, enquanto o borderline é mais comum em mulheres. Existem homens borderline e existem mulheres autistas. Mas o autismo é mais comum em homens. E se você é homem, você já sabe, você está na merda. Pelo menos em questão social, assim, você é um cidadão de quinta categoria. Quer dizer, não quinta. Se você é homem, você é de segunda categoria. Se você é homem branco, hétero e autista, aí você é quinta. Então, assim, porra, ninguém vai vir te ajudar, entendeu? Se você foi abençoado como o Advobeta aqui, isso é uma benção mesmo, tá? Eu não tô falando nem de questões metafísicas, religiosas. Eu tô falando de questões puramente materiais. E eu não falo aqui de questões religiosas ou metafísicas, não é porque eu não tenho uma veia para isso. É porque é uma coisa muito subjetiva e eu tenho que falar para a maioria. É porque o ramo da espiritualidade é muito navegado através das crenças pelas pessoas, né? Então eu falo das questões materiais aqui que são mais universais. Então, de fato, se você hoje em dia tem uma boa família, uma família nuclear nos moldes mais tradicionais, né, que pode te dar um apoio que realmente soma na sua vida, cara, você assim, tem muita, muita sorte mesmo. Principalmente se você for homem, porque ninguém mais na sociedade vai olhar pelas tuas causas e vai te ajudar de alguma forma, a menos que você tenha dinheiro, a menos que você assim tenha conquistado algo ou represente algo que essas pessoas possam se beneficiar. Então é um excelente exercício esse o da gratidão, porque te mantém na realidade e também aumenta a sua experimentação egoísta, que é algo que eu explico bastante no Código do Coruja, inclusive falo a respeito da gratidão. O Código do Coruja ele é todo focado na experimentação egoísta do homem solteiro funcional, sabe? Do homem que segue o próprio caminho no mundo moderno. E a gratidão é uma experiência individual, é uma experiência egoísta, porque cada um tem os seus motivos para ser grato, entendeu? E isso ajuda você a se manter na realidade e a valorizar aquilo que você tem e não cair em fantasias desejosas, eu diria, que é muito comum que leve as pessoas à depressão ou a algum nível de ansiedade, porque a grande maioria delas vivem assim, pensando, eu só vou ser feliz quando eu tiver meu carro, eu só vou ser feliz quando eu tiver formado, eu só vou ser feliz quando eu tiver a minha independência financeira, eu só vou ser feliz quando eu tiver minha casa. Então as pessoas elas estão quase que sempre na retranca, assim, esperando para ser felizes. Enquanto a gratidão, ela é um exercício que diz assim, você já tem o que você precisa para ser feliz, ou pelo menos te diz, faça o melhor com o que você tem. Então, de fato, uma rede de apoio é de extrema importância. Aproveitando que estamos em ritmo de Natal, né? Amanhã já é véspera de Natal, então vai ser uma excelente oportunidade aí para você praticar o exercício da gratidão com a tua família, com os seus entes queridos, com a galera que se importa com você e você se importa com eles. Então não é nenhuma só uma pura questão pragmática, utilitarista, de rede de apoio e network, pessoas que te ajudam e tal. É uma questão emocional também. O simples fato de você ser um ser sociável e precisar de socialização e de um grupo funcional ao seu redor é uma coisa que faz bem ao ser humano e é como muitas pessoas interpretam como espiritualidade. Então, quem tem esses grupos realmente é abençoado. Quem não tem, cara, tá na merda. Se for homem, piorou. Se for homem branco hétero autista, fudeu, né? Fudeu. E muitos homens estão na solidão brutal de fato, assim. Os pais morreram, só tem conhecidos, não tem nenhum amigo, nunca se casou, nunca teve filhos. Não que isso seja uma resolução com certeza para a solidão, porque tem muito homem casado e com filhos aí que é mais solitário do que homem solteiro, né? É só você ir no asilo aí, mais próximo, eu sempre digo a vocês, façam esse exercício, cara. É um exercício muito. Eles chamam na gringa de grounding. É um exercício assim que bota os seus pés no chão, entendeu? Na realidade. É um exercício muito realista. E você vai ver muito velhinho lá, cara, que é casado, que tem esposa viva ainda, mas simplesmente tá ali porque os filhos botaram ele ali ou porque ele não tinha outro lugar para ir, né? E a maioria ali é homem, tá? 90% da população de asilos no Brasil e no mundo é homem, cara. Isso lembrando que asilos no Brasil, a grande maioria deles é privado, então os que estão ali têm grana para estar ali, entendeu? Imagine os que não têm.
Mas enfim, né? Agora entrando no assunto mais da antissocialidade, que é uma outra parte do e-mail aqui que o Advobeta nos trouxe. Ele fala que ele já até foi demitido simplesmente porque ele tem uma bateria social muito defasada. É comum isso dos autistas, né? Uma bateria social muito curta ou até inexistente. A estranheza social, o mal-estar ou até a fobia social é muito comum nos autistas. E ele disse que já até foi demitido porque ele não foi para festas de confraternização ou porque ele não foi com almoço com colegas de equipe. Então, de fato, você vê que assim, o homem autista, ele tá fudido em todas as esferas, entendeu? Ele não vai ter relacionamentos funcionais, assim, afetivos e sexuais. Ele não vai ter boas condições profissionais. Ele não vai ter uma vida social muito boa também, então ele está à mercê da própria sorte. E eu não estou aqui dizendo isso em tom de vitimismo, mas é simplesmente algo que realmente acontece. Não existem políticas públicas ou nenhum tipo de discurso de conscientização a respeito do autismo. No máximo vai haver o quê? Piadas e hostilização. Então o homem autista em si ele é muito hostilizado de fato. Eu vejo pela internet e pelo mundo real também. E eu vejo que acaba sendo um ciclo retroalimentativo, onde a sociedade caga na cabeça do homem autista, o homem autista vai lá e caga de volta, entendeu? Aí vira aquele negócio do ciclo de violência, né? Violência gera violência e tal, hostilização um contra o outro. E fica por isso mesmo, velho. Ninguém quer resolver o problema. E não que deva ser resolvido, novamente, não tô me vitimizando. Eu tô, obviamente, só observando a situação aqui, né? Não atire no mensageiro. Mas, de fato, a antissocialidade ela tem crescido no mundo moderno por conta da digitalização, por conta da transformação, eu não diria substituição, eu diria transformação das interações sociais para as interações digitais. Então, ainda são interações sociais, mas elas ocorrem no mundo digital hoje. É o metaverso, né, o conceito do metaverso lá da empresa Meta, antiga Facebook. As pessoas entenderam absolutamente errado, achavam que iam viver numa Matrix ou num The Sims, assim, quando na verdade o metaverso ele já foi aplicado assim desde 2010, desde as primeiras redes sociais, assim, desde o smartphone, antes de 2010, né? Onde de fato hoje as pessoas elas têm personas diferentes no mundo digital e elas vivem realmente um personagem no mundo digital. Até eu faço isso, né? Novamente, o que eu digo aqui na internet é muito diferente do que eu digo na minha vida real. Não tem como falar essas coisas que eu falo aqui na internet na vida real. Então, na verdade, o personagem é o que eu interpreto na vida real, tipo Batman e Bruce Wayne. Aquela questão das máscaras sociais também que eu falo no Código do Coruja no último módulo sobre Mask Pill. Tem 5 aulas lá no módulo, no quinto módulo. Então, a gente vai perceber, pelo menos eu percebo, as novas gerações, em especial a Z, muito antissocial, sabe? Não, de fato, atrofiou neles a capacidade de interagir socialmente de maneira analógica. Então, eles são muito, muito mais confiantes através de redes sociais, de aplicativos de mensagens. Eles passam, pelo menos eu percebo, uma aura muito diferente através das redes sociais do que presencialmente. Então eles treinaram muito bem a conversação digital, mas pouco a conversação tete a tete. Mas é fato, a maioria dos homens aqui do canal, eles. Bom, é um conteúdo que atrai esse tipo de pessoa. Claro, são homens mais reclusos em relação à sociedade brasileira em especial. Porque tem uma incompatibilidade de fato com a cultura, com a sociedade brasileira, porque tem uma insatisfação com o mundo moderno, porque simplesmente preferiu se afastar. E, sinceramente, não tem nenhum problema nisso aí. Na verdade, eu diria que isso é mais um atestado de sanidade, porque de fato a sociedade hoje ela tem ficado cada vez mais maluca, a sociedade analógica. Então, de fato, eu vejo mães, isso já há anos, tá? Já há mais de uma década, eu vejo mães de geração Z dizendo assim: eu prefiro que ele fique o dia inteiro no computador e no celular mesmo, porque pelo menos eu sei onde ele está. Claro, tem seus riscos a hiperexposição à internet, principalmente logo cedo, mas o pensamento de muitas mães, já há mais de uma década eu tenho percebido que é esse. Porque de fato tem muito guri aí que se não tiver em casa, provavelmente vai estar na rua se expondo a sabe Deus o quê. Até porque cada vez mais está assumindo essa ideia de uma sociedade atomizada com núcleos sociais confiáveis, como por exemplo um bairro onde todo mundo se conhecia e aí você sabia que aquele seu amiguinho ali do lado era filho
da dona X com o senhor Y, e aí seus pais se conheciam e você sabia que ele era confiável até certo ponto, então sua mãe confiava em deixar você ir na casa dele quando vocês eram pequenos ali. Havia responsabilidade, haviam consequências, havia colateralidade, entendeu? Você sabia onde as pessoas trabalhavam, você sabia o que as pessoas faziam, você sabia qual era a história dos pais do amigo do seu filho, um exemplo. Hoje não tem mais isso, a família nuclear ela está sumindo, você não sabe mais quem é o pai de quem nessa porra. E isso não tem nada a ver com, no passado era mais tradicional, conservador e tal. Não. No passado tinha muita traição, tinha muita putaria também, muita sacanagem. A diferença é que no passado as coisas eram mais analógicas, as coisas eram mais legíveis, entendeu? As relações sociais eram mais legíveis. Haviam mais pais presentes, haviam mais famílias nucleares. Então hoje, pelo que eu estou percebendo, o maior desafio dos pais é encontrar um ambiente funcional para os seus filhos, sabe? Uma interação social realmente funcional, sabe? Porque hoje, nas escolas, é onde as crianças aprendem as piores coisas, sabe? Porque a sociedade ela tem ficado cada vez mais heterogênea de fato. Então você já não sabe mais como é que os pais do amiguinho do seu filho estão educando esse amiguinho dele. Hoje em dia tem pais LGBT, hoje em dia tem pais veganos, pais que ensinam aos filhos umas coisas bizarras aí, e esse guri vai interagir com o seu filho, sabe? Vai influenciar teu filho. Antigamente a educação ela era muito mais homogênea, né? Era muito mais óbvia, assim. Era uma moral comum, era uma ética comum que se passava para as crianças, e hoje em dia tá tudo muito mais complicado. Então são mares mais complexos que os pais têm que navegar hoje. Por isso que dizem que a guerra moderna, a guerra do homem moderno é uma guerra espiritual, sabe? Mas enfim, concluindo esse vídeo a respeito de homens mais antissociais por motivos quaisquer que sejam, seja por uma questão de autismo, seja por uma incompatibilidade, seja por preferência, enfim. O que eu explico no Código do Coruja é o processo da experimentação egoísta. Vamos, em ritmo de Natal, lembrar que amanhã todos nós vamos ceiar com a nossa família e nós vamos nos expor socialmente, vamos ter que vestir nossas máscaras sociais. E nem por isso vai deixar de ser uma interação prazerosa, ou pelo menos não deveria deixar de ser. Mas como eu já falei a vocês, eu tenho uma bateria social mais curta mesmo, isso depende obviamente do grupo social ao qual eu estou sendo exposto. Se for uma galera que eu já conheço, que eu gosto e tal, a bateria social vai ter mais capacidade. Se for uma galera desconhecida, a bateria social vai ser menor, obviamente. Mas o processo de experimentação egoísta, pelo menos da forma com a qual eu aplico, como eu expliquei no Código do Coruja, é através do ambiente estético. Infelizmente, a maioria dos brasileiros tem uma mente que faz eco, não tem nada na cabeça. Os gostos são muito comuns, então assume o gosto musical a partir do que a Matrix entrega. Então o cara vai gostar das músicas que tá todo mundo ouvindo, o cara vai gostar dos filmes, das séries que todo mundo assiste, o cara vai consumir o que é comum, o que é popular, entendeu? E não tem nenhum problema necessariamente nisso, pelo menos a priori. O problema vem a posteriori, os motivos pelos quais a pessoa assumiu esses gostos. Porque quando ele está sozinho, e vamos convir, a solitude, não a solidão, mas a solitude é intrínseca à natureza humana, como diz o ditado, todos nós nascemos sozinhos e todos nós vamos morrer sozinhos. Quando essa pessoa se encontra na sua solitude, ela vai perceber que aquilo não tem base, sabe? Os gostos dela foram assimilados, simplesmente. E eu percebo que essas pessoas elas costumam ter uma carência social maior, até uma carência afetiva maior. O brasileiro ele é extremamente carente, está extremamente carente. A gente vai ver isso nas músicas de sofrência, nos sertanojos aí que são mais comuns, nos recordes em crimes passionais, motivados por ciúme. O Brasil é recordista em relacionamentos por desespero, sabe? Então, se o cara... Você pode perceber, o cara que ele ouve sertanejo, o cara que ouve esses bregas, essas sofrências, o cara nunca ouve sozinho, entendeu? Tu não vê o cara ouvindo essa porra no fone de ouvido. Pode parecer um viés, porque quando a pessoa está ouvindo isso sozinha, você não vai ter a informação de que ela está ouvindo. Ela está ouvindo só para ela ali. Mas eu já fiz o teste, cara, eu já percebi. Quando alguém está com fone de ouvido, alguém que eu confio, é claro, eu pergunto o que a pessoa está ouvindo e nunca é esse tipo de merda. E quando o desgraçado está ouvindo alguma coisa assim, ele tem que botar na porra da caixa do som para todo mundo ouvir. Ele tem que botar no som automotivo dele. Ele tem que estar ouvindo com alguém, entendeu? Então é uma necessidade de parasocialidade.
O brasileiro, ele também é recordista nessa coisa de parasocialidade. Ele tem que ficar angariando pessoas para se manter na mesma frequência emocional baixa dele. Daí ele bota todo mundo para ouvir a música de baixa frequência dele. Daí você já sabe que essa pessoa, ela não tem um desenvolvimento interno, ela não tem experimentação egoísta, ela não desenvolveu a sua individualidade, sabe? Ou individuação. Eu prefiro individuação. Porque individualidade é um substantivo, individuação é um verbo, é um processo, né? Então, de fato, isso não é só exclusivo dos brasileiros, a maioria das pessoas no mundo realmente não passa pelo processo de individuação. E na experimentação egoísta, o processo de individuação é você criar o seu ambiente estético, o seu próprio universo, as coisas que você gosta, suas músicas, seus filmes, o seu material de consumo. E é isso que desenvolve a solitude de fato, porque, novamente, a solidão é uma condição, solitude é um estado. Todos nós estamos sozinhos. Esse é o conceito de solitude, entendeu? Quando você aprende isso e quando você até aprende a gostar disso. Já a solidão é uma condição, que você está ou não está. Mas solitude, cara, todo mundo nasce em solitude, né? Todos nós estamos sozinhos. Vamos convir. Ou você aprende a conviver com a solitude, ou você sofre. Porque é que nem aprender a andar, cara. Todos nós somos bípedes, todos nós temos que aprender a lidar com isso, entendeu? Então tem que ser tão natural quanto. E a Mask Pill, como gostamos de tratar aqui na nossa comunidade, porque a comunidade é formada principalmente por homens solteiros, homens sem filhos, ela não é só um mecanismo de adaptação e sobrevivência social. Ela também é um processo de individuação, onde você aprende que é natural que você tenha um comportamento social X e um comportamento individual Y. É natural que quando você esteja sozinho, você se comporte de uma maneira diferente a qual você se comporta quando está na presença de outras pessoas. Todo mundo faz isso, ou pelo menos deveria fazer. E veja, uma pessoa que não faz isso, ela não passou pelo processo de individuação, ela não se descobriu. Porque se ela age sozinha da mesma forma que age quando está acompanhada, isso mostra que ela é exclusivamente uma replicante. Ela não tem nada exclusivamente seu, sabe, só para si. Ela está replicando ações, está replicando comportamentos, está replicando gostos. Então, tem muito homem aqui na comunidade que fica falando: eu não consigo ser entendido por ninguém, porque eu queria alguém para falar a respeito dos filmes que eu gosto, das obras que eu gosto, mas eu nunca encontrei ninguém assim que goste das mesmas coisas e que pense da mesma forma que eu. Daí eu olho para esse cara e falo: meu irmão, isso é absolutamente natural. Assim, você aprender isso é um processo de amadurecimento, é o processo de individuação, entendeu? Tem esse clichê, né? Cada pessoa é um universo, mas de fato, ninguém vai ser realmente compatível com você. Eu acho que eu percebo isso muito mais comum nos brasileiros também por conta dessa carência da parasocialidade. Então o brasileiro ele ainda tem essa ideia da hipercompatibilidade nos casais e nos relacionamentos. Então ele acha que ele tem que ou ele vai encontrar uma alma gêmea, uma pessoa prometida a ele, que vai gostar das mesmas coisas e tudo vai casar direitinho. Essa ideia do companheirismo, onde vocês vão assistir os mesmos filmes e vão adorar os filmes e vão ouvir as mesmas músicas. E tudo isso é waifuísmo, né, cara? Tudo isso é um waifuísmo, assim, severo. Você vê quando os caras, assim, quando a gente faz críticas aos relacionamentos aqui, tem sempre alguém nos comentários falando que isso é algum nível de amargor, que é uma visão triste a respeito da sociedade, das mulheres e dos relacionamentos, e porra. Aí você vai ver o cara, ele tem essa visão da hipercompatibilidade, ele tem essa idealização de relacionamentos romantizados, com essa ideia de companheirismo, fetichizado até mesmo. Porque assim, é o pensamento que todo mundo tem a respeito de relacionamento, sabe? Ou pelo menos a maioria esmagadora. E quando a gente olha para o mundo real, a gente vê que esses relacionamentos estão indo de mal a pior. E os censos não mentem, né? Os crimes passionais, a quantidade de divórcios, o aumento da promiscuidade também, isso demonstra mais incompatibilidade do que compatibilidade, porque as pessoas elas não estão dando certo umas com as outras, então estão trocando de parceiro toda hora. É aquele famoso blue pill, né? Não tem jeito. É o blue pillzão, não tem muito para onde correr. Então, de fato, para a maioria das pessoas, o simples realismo é algum nível de amargor, porque a realidade realmente é dura. Então, quando você fala da realidade, as pessoas acham que você está sendo pessimista. Mas não tem forma açucarada, não tem forma doce de entregar informação a respeito da realidade, entendeu? A realidade realmente é desagradável.
Muitas das vezes. Não sempre, mas muitas das vezes é. E aí você sempre vai ver o cara criando algum tipo de espantalho ou ad hominem a respeito. Tinham até mandado um vídeo de um criador de conteúdo reagindo ao meu vídeo sobre porque tem muitas mulheres que gostam de homens violentos, né? Atração por homens violentos e tal. E o cara fez um espantalho. Assim, todas as críticas ao meu conteúdo eram um espantalho ad hominem, cara. E tipo, eu não cito porque você acaba colocando a pessoa numa situação de tréplica, sabe? Aí começa a entrar num debate, eu não quero essa merda, porque, porra, se a pessoa já faz ad hominem, já faz espantalho, imagine, né? Eu não quero entrar em situação de debate, cara, é uma merda. Daí tu vê o currículo do cara e fala, porra, não, ele vai ter uma ideia interessante a respeito que nada, cara, só ad hominem e espantalho. E, cara, porra, é por isso que eu não faço debate, tá ligado? É por isso que eu não gosto de falar também de pessoas específicas, porque o brasileiro, ele não consegue entender as coisas de uma maneira objetiva. Ele tem que entrar na questão emocional da coisa. Ele tem que tentar fazer aquela parasocialidade também. Ele tem que projetar alguma coisa na pessoa. Então ele vai projetar frustração, ele vai projetar amargor em você, ele vai projetar coisas como, sei lá, você odeia sua mãe, você não teve amor dos seus pais. Ele vai tentar criar um espantalho, né? Isso é a falácia do espantalho, algum perfil para tentar te categorizar de alguma forma que ele possa atacar. Então ele não se relaciona com a informação, ele tenta criar uma criatura parasocial ali. É bizarro, é bizarro. O brasileiro nunca consegue atacar uma ideia, ele gosta de atacar a pessoa. É muito emocional isso, mas enfim. Cara, todas as críticas que eu já vi ao meu conteúdo, de pessoas reagindo e tal, é sempre ad hominem, sempre espantalho. Assim, é sem exceção alguma, sem exceção alguma. Eu nunca encontrei um cara que pega meu vídeo assim para reagir e ele não começa a projetar alguma coisa, criar um espantalho meu pra parecer uma coisa feia assim, ele dizer, tá vendo? Esse cara é assim, esse cara é assado, ou fazer o ad hominem, né? Atacar o mensageiro e não a mensagem. É impressionante, cara, é sem exceção mesmo. Eu nunca encontrei nenhum que não fizesse isso. É isso, né? 4 anos aí criando conteúdo, cara, é sempre a mesma coisa. Esse não foi o primeiro, não vai ser o último, né? Normal, eu tenho que me acostumar. Isso quando não tem falsa acusação, né? Porque falsa acusação é recorde no Brasil. Mas enfim, esse é o processo de experimentação egoísta, entendeu? É você aprender que ninguém vai te entender 100%, tá? Na verdade não vai entender nem 50%. Talvez nem 10%. Ninguém está interessado nisso de verdade. Não haverá uma grande compatibilidade com ninguém. As coisas que você pensa, as suas visões de mundo, a sua estética, o seu empirismo, nada disso vai ser compartilhado com alguém, pelo menos não a níveis, digamos, aos níveis que se imagina ou se deseja. No máximo vocês vão gostar de uma música, um filme, mas vão ser assim compatibilidades pontuais. Depois que você aprende isso, você começa a ser mais realista e afundar muito mais no seu próprio mundo e buscar informação, buscar aproveitar, experimentar de fato as coisas que você gosta sem buscar parasocialidade. E a busca por parasocialidade é o que cria o senso de solidão. Como dizia Epicuro, os desejos são as raízes do sofrimento. E muitos dos desejos, principalmente esse desejo de parasocialidade, é um desejo real, cara. É uma coisa que, assim, você não vai ter essa compatibilidade que você busca. E aí é aí que você começa a entender, fala, caralho, então é isso. Eu não preciso me relacionar com as pessoas buscando esse nível de compatibilidade. Você para de se projetar, entendeu? Você para de querer convencer a outra pessoa. Você para de querer encontrar coisas em comum na outra pessoa. E você começa a respeitar o outro indivíduo como o próprio indivíduo. Inclusive, eu citei o Nagato. O Nagato, ele mudou o conteúdo dele. Ele tá com um conteúdo bem mais legal. E eu tava assistindo os vídeos dele a respeito disso, da experimentação egoísta. E ele chegou à conclusão, a mesma conclusão que eu cheguei, que o egoísta é o verdadeiro empático. Porque, como dizia Ayn Rand, é depois que eu citei também isso no Código do Coruja, é depois que você começa a entender a si mesmo como um indivíduo à parte que você consegue respeitar e entender o outro indivíduo como um ser à parte. Então, o brasileiro, em especial, como ele é muito parasocial, ele é intolerante a qualquer tipo de diferença. Porque ele é muito matrixiano, sabe? O inconsciente social coletivo? Pois é. Então, se o outro tem algum nível de incompatibilidade, por exemplo, política ou sobre futebol, o futebol é a maior parasocialidade do brasileiro, né? Meu Deus do céu.
ele sente que o outro é um detrator, um traidor, porque o brasileiro ele vive no inconsciente social coletivo, ele não é individualizado, ele sente que ele é um organismo dependente de um grupo, e quando ele vê, é como se fossem os glóbulos brancos do teu corpo, sabe? Eles estão tentando defender algo maior, ou seja, o seu sistema imunológico. Quando ele vê um corpo estranho, ele tenta atacar. O brasileiro tem essa mesma mentalidade, cara. O brasileiro não se vê como um ser atomizado, individualizado, uma célula realmente ali independente. Porque no seu corpo, se uma célula ela inventa de ser independente, ela é atacada pelos glóbulos brancos. O brasileiro ele odeia isso, né? Eu digo que o brasileiro ele odeia isso, mas isso é comum no resto do mundo. Só que eu percebi que na Austrália as pessoas elas têm muito mais esse processo de individuação, sabe? Porque o país é 70% imigrante, porque eles têm uma educação muito melhor também, porque é um país mais jovem, é um país industrializado, é um país urbanizado, mais moderno, que não tem essa criação ruralista que o Brasil sempre teve. E o Brasil, por ser muito ruralista, teve que ser realmente nuclear, porque a lógica social de uma fazenda, de uma comunidade rural é justamente essa. Todo mundo igual ou parecido, ninguém muito diferente, as mesmas crenças, as mesmas culturas, os mesmos dogmas, a mesma mentalidade, algum nível de solidariedade ali entre as pessoas, só que o brasileiro, ele é disfuncional até nisso, né, cara? O brasileiro não é solidário, ele não é generoso. Muitos gringos acreditam que são, porque os gringos eles têm uma experiência diferente a respeito do Brasil, né? Eles veem o Brasil com Z, nós vemos o Brasil com S. Então o brasileiro não é solidário, não é generoso um com o outro, talvez com os gringos. Os gringos por isso que falam, ai que povo solidário, que povo generoso, que povo hospitaleiro, acalentador. Pois é, porque você está passando um tempo aqui, você está turistando. E o brasileiro é interesseiro, né? E também muito facilmente impressionável por gringo. É a famosa síndrome de vira-lata. Mas enfim, é isso. O egoísta, o ser individualizado, ele é o verdadeiro empático. Porque somente passando pelo processo de individuação é que você consegue entender a individualidade do outro. Você calça os sapatos da outra pessoa, sabe? Você é um ser atomizado, é um ser único, e você para de tentar forçar as suas coisas sobre a outra pessoa ou forçar algum nível de compatibilidade ou desejar compatibilidade com outras pessoas, porque você pensa, porra, eu sou um ser individualizado, o outro também é um ser individualizado. E esse nível de maturidade, esse nível de individuação é raríssimo, raríssimo, mas muito, muito raro mesmo, tá? E é por isso que a maioria das pessoas quando vão se relacionar, seja afetivamente, sexualmente, seja lá como for, elas tentam buscar essa compatibilidade, essa parasocialidade que leva a rusgas, né? Leva a atritos. Então, para desenvolver real empatia pelo próximo, você tem que passar pelo processo de individuação. Para você encarar sua solitude, ou pelo menos desenvolver a solitude de fato, você tem que passar por esse processo de individuação. Você tem que aprender que ninguém vai ser compatível com você da maneira que você deseja. As compatibilidades vão ser pontuais, só repetindo, né, para reconfirmar aqui. As compatibilidades vão ser pontuais, vocês vão gostar de uma coisa ou outra ali e provavelmente em todo o resto vão ser diferentes, tá tudo bem. E aí você descobre que só você é por você mesmo. Só você é compatível consigo mesmo. Daí vão vir outras narrativas e outros núcleos que a gente estuda ou desenvolve aqui, como o waifuísmo, como a mask appeal, como a solitude, entendeu? E aí você começa a ter até mais criatividade, o famoso ócio criativo. A solitude, ou vice-versa, é o ócio criativo. Ou você acha que grandes escritores e grandes estudiosos eles ficavam em ambientes sociais o tempo todo? Não, eles eram muito reclusos, porque eles precisavam daquele ócio criativo para desenvolver suas obras. E muitos deles eram mal compreendidos, porque eles sabiam que eles estavam fazendo algo, não necessariamente assim de forma altruísta, do tipo, eu quero desenvolver essa tecnologia para o mundo. Provavelmente eles estavam desenvolvendo aquilo porque eles tinham uma paixão interna, assim, que eles queriam aquilo, ver aquilo acontecer, entendeu? É o que muito acontece no meu canal. Novamente, eu trato o meu canal como um diário, como uma forma de uma meditação no estilo Marco Aurélio. Até mesmo Marco Aurélio, quando ele escreveu suas meditações, ele não estava pensando, caralho, esse livro aqui vai ser lembrado por 2000 anos, com certeza. Embora ele fosse o imperador, imperadores, no geral, eles têm uma veia muito para o legado.
Mas eu duvido bastante que as meditações de Marco Aurélio foram escritas com a intenção de ser publicadas. Então, muitos escritores, muitos cientistas, muitos filósofos, eles foram reconhecidos pós-mortem. A maioria deles, na verdade, né? Tipo, os caras eram uns merda na vida deles, entendeu? Freud, engraçado esse criador de conteúdo que reagiu ao meu vídeo, eu tava falando uma parte sobre Freud, daí ele criou um espantalho de Freud lá, numa tentativa desesperada de ter razão, entendeu? Tipo, não conseguiu atacar a ideia, foi atacar a pessoa. Pra dizer, Freud, porra, pegou sífilis, cheirava pó, Freud fez isso, fez aquilo, era um merda. Tipo, porra, caralho, o que tem a ver, entendeu? Vai na ideia, cara, não no mensageiro, entendeu? Não tem que haver compatibilidade. Novamente, essa coisa da parasocialidade é brutal. Pra entender uma ideia, não tô falando nem concordar, mas pra entender uma ideia, você não tem que gostar da pessoa, sabe? Você não tem que ter um nível de compatibilidade com a pessoa, concordar com o que ela faz. Tem que pensar de uma forma mais independente disso. Não criar um espantalho pra bater e ir lá no... porque ele faz isso, porque ele gosta disso, porque, porra, isso empobrece até o próprio entendimento da pessoa a respeito do mundo, né? Porque, no fim das contas, você acaba descartando um monte de ideia muito boa simplesmente porque você não gosta do mensageiro. Daí vocês entendem o que eu tô falando. Acaba sendo uma seleção emocional e não lógica a respeito das ideias. Então não há uma discordância do X por Y. Existe uma incompatibilidade emocional e por isso a pessoa descarta qualquer tipo de ideia. Porque eu não gosto de quem falou. Não faz sentido, né? Mas é assim que inclusive, é muito bom que vocês aprendam isso, porque é assim que a mídia manipula, é assim que o governo manipula, é assim que a mainstream funciona. Através de ataques pessoais. Isso é tão enraizado no brasileiro que tá chegando aí as eleições. Cara, os debates eleitorais são puramente isso, velho. Puramente isso. Uma tentativa de ir na imagem de quem tá falando e não na ideia de quem tá falando. Essa é a falácia do ad hominem, que é atacar o mensageiro e não a mensagem. E a falácia do espantalho é ficar criando uma caricatura feia da pessoa, um bicho-papão, para dizer assim, olha só, essa pessoa é feia, logo o que ela diz não faz sentido. Logo o que ela diz está errado, entendeu? Mas enfim, shenanigans do Brasil do QI baixo, né? Então, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho e até mais.